ok? Vamos lá. Abra sua Bíblia, meu querido e minha querida, no Salmo de número 132. Salmo de número 132. Estamos em reta final das nossas mensagens dos Salmos da peregrinação. É uma pena, né? Mas vai acabar. Vai acabar a exposição, né? O texto vai continuar, obviamente. E este salmo é um salmo igualmente muito especial, mas ele tem uma característica assim singular. Este salmo é um lembrete, ou melhor, é um pedido para que Deus estivesse se lembrando de algumas realidades que ele havia prometido. É um salmo composto por ocasião da inauguração do templo em Jerusalém por Salomão, mais ou menos ali no século 11. É um salmo composto anonimamente, que serviu de uma oração para que Deus estivesse se lembrando de três coisas. Já vou adiantar. Primeiro, que Deus estivesse se lembrando de Davi, porque ele havia desejado levantar um templo para servir de lugar para o Senhor. Segundo, que Deus estivesse se lembrando da promessa de ter na arca da aliança, nos tabernáculos do Senhor, a presença do Senhor constantemente sobre Israel. Aí já é uma rememoração no tempo da caminhada do povo no deserto. E terceiro, que Deus se lembrasse da promessa que ele havia feito de nunca deixar faltar um descendente de Davi no trono em Jerusalém. E a minha proposta nessa noite é dizer de que esses três essas três lembranças foram cumpridas, mas na pessoa de Jesus. Ele é o templo, nosso lugar de descanso. Ele é a arca da aliança, é a presença garantida de Deus em nosso meio. E ele é o descendente de Davi, que até hoje reina como Rei da Glória sobre as nossas vidas. Você pode dizer amém? Amém. Aí você pode dizer, pastor, você já pregou, agora eu vou embora. Não fica mais. E tem riquezas para serem compartilhadas deste salmo, que é o mais longo dos cânticos de degraus, ou cânticos de romagem, ou cânticos de peregrinação. Senhor, lembra-te de Davi, de todas as suas aflições, de como jurou ao Senhor e fez voto ao poderoso de Jacó, dizendo: não entrarei na casa em que moro, nem deitarei na cama em que durmo. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca estava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos nos seus tabernáculos, prostremo-nos diante do estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Vistam-se de justiça teus sacerdotes, e exultem de júbilo teus santos. Por amor de Davi, teu servo, não rejeites o teu ungido. O Senhor jurou a Davi com verdade, não se desviará dela. Colocarei um dos teus descendentes sobre o teu trono, se teus filhos guardarem minha aliança e meus testemunhos, que eu lhes ensinarei. Os filhos deles também se assentarão para sempre no teu trono. Porque o Senhor escolheu Sião, preferiu-a para a sua habitação, dizendo: este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois assim eu quis. Abençoarei ricamente suas provisões,
Fartarei de alimento seus necessitados, vestirei de salvação seus sacerdotes, e seus santos exultarão de júbilo. Farei brotar ali o poder de Davi, farei resplandecer a lâmpada do reino do meu ungido. Cobrirei seus inimigos de vergonha, mas sobre ele resplandecerá sua coroa. Deus, capture a nossa atenção nesta noite. Que ninguém se locomova, saia do seu lugar, distraia a atenção, ligue qualquer tipo de aparelho eletrônico. Que o diabo não consiga, meu Deus, roubar a semente do Evangelho, que porventura estiver caindo à beira do caminho de muitos desses corações aqui. Identifique-nos, ó Pai, quais são os corações terra fértil e faça frutificar a Tua palavra no nome de Jesus. Amém e amém. Mateus, dá um clique aí, por favor. A grande ideia desta passagem, a gente consegue repetir juntos, amados? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Jesus é a nossa morada eterna, e nele... Guarda isso daqui. Guarda isso daqui. Jesus é a nossa morada eterna. O templo seria um lugar para o Senhor. A arca estava sendo trazida para o tabernáculo, versículo 8, no lugar do repouso. Deus escolheu Sião como a sua habitação, e ali Davi e os seus descendentes reinariam. Mas tudo isso se cumpre na pessoa de Jesus. Ele é o nosso lugar de repouso. Ele é o nosso lugar de habitação. Ele é a nossa morada eterna. Em Jesus temos a satisfação plena. Neste salmo, amados, nós temos, segundo o pastor Francisco Macena da Costa, lá de Fortaleza, este salmo conecta o passado, o presente e o futuro em um grande poema de gratidão e esperança. Pega o passado na Arca da Aliança, pega o presente da realidade de Israel ali no século XI, o templo de Salomão sendo inaugurado em grande festa, e o futuro, quando Jesus veio como descendente de Davi, e como diria o Messias de Handel, e ele reinará para sempre. Amados e amadas, vez por outra, quando eu preparo mensagem, eu lembro de hinos. Talvez porque eu seja um pouco pastor à moda antiga. Gosto dos hinos da nossa tradição batista. E ao trabalhar esse sermão, lembra-te. Salmista dizendo para o Senhor, lembra-te. Não é porque o Senhor, deixa eu só abrir um parênteses, não é porque o Senhor se esquece. Esse lembra-te aqui no original hebraico é intervenha, Senhor. Age em nosso favor. E Deus se lembrou de Noé. Gênesis. Deus se lembrou de Noé porque ele já havia esquecido? Você acha que Deus lá em cima falou, ih caramba, esqueci Noé na arca. Não, não. Ele inclinou o coração para intervir. Quando Deus se lembra, olha para mim, de nós, ele resolve agir. Aí eu me lembrei da composição de um pastor, na verdade foi um casal. A esposa compôs a letra, a dona Sivila Durvi Martin. E o seu esposo, o pastor Walter Istman Martin. A letra você vai conhecer. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na dor cruel,
na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, pois cuidará de ti. A outra estrofe. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Outra estrofe. Nos seus tesouros tudo tens, Deus cuidará de ti. Terrestres e celestes bens, e cuidará de ti. E a última estrofe. O que é mister te pode dar, quem cuidará de ti? Nos braços seus te sustentar, pois cuidará de ti. Este é o salmo das promessas de Deus. Promessas que nos conectam, amados, em nossa história de passado, presente e futuro. De um Deus que não muda. Separei esse texto em 3 porções. A primeira dos versos 1 a 5. Preste atenção, dando um clique. O projeto do templo. Um lugar ao Senhor. O salmo começa com lembra-te, que diz respeito a fazer um memorial. A fé que temos estampada, amados, e no coração deste salmista, concordo com Steve Willie, que é a convicção de que tudo que Deus prometeu, Ele vai fazer acontecer. Nós precisamos ter fé, e essa fé concede solidez às promessas de Deus. No presente, fazendo delas, essas promessas, uma realidade atual. Fé não é posicionamento positivo. Fé não é dizer o seguinte, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não. Fé é convicção. Fé é a convicção de que Deus promete e o que Ele promete, Ele faz acontecer. Nós estamos, amados, lidando com um texto composto na época de Salomão, e só para você se situar, em 2 Crônicas 6. A inauguração do templo de Salomão, o original. O verdadeiro templo de Salomão. Aquela obra arquitetônica invejável, mas que apontava para uma realidade que ia para além do templo. Olhe para mim. Não se tratava apenas de um projeto, amados. Esse projeto tinha um propósito, um lugar ao Senhor. Nós cremos que nós servimos a um Deus que se lembra de nós. E eu poderia citar vários textos, mas receba essa palavra aí. Salmo 25, 6. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Deus se lembra. Lamentações de Jeremias 3,19. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. E Lamentações ainda 5:1. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha o nosso opróbrio, a nossa vergonha. O texto diz, Senhor, lembra-te de Davi, de todas as suas aflições, as suas opressões, as suas humilhações. Esse texto, amados, lembra-te de Davi. Que aflições era esta? Da situação dele jurar ao Senhor e fazer voto, versículo 2, ao poderoso de Jacó, um título que apenas Jacó vai se utilizar acerca do Senhor em Gênesis, e depois o profeta Isaías vai repetir, dizendo, olha Deus, preste atenção, eu não entrarei na casa em que eu moro, nem deitarei na cama em que durmo, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Nós não encontramos, amados, em todo o Antigo Testamento, registro desse momento aqui. É claro que se trata de uma linguagem poética, não significa que Davi ficou anos e anos sem poder dormir, porque quem conhece um pouco a história se lembra, Davi desejou construir o templo, mas Deus disse não, você é um homem sanguinário, você não vai construir o meu templo, o seu filho irá construir. E Davi ficou anos, amados, tendo de lidar com o não de Deus. Há quanto tempo você tem lidado com o não de Deus? Há quanto tempo?
E o salmista aqui vai lembrar, amados, de que Davi então disse: olha, eu não tenho prazer de entrar na minha casa, eu não tenho prazer de deitar na minha cama, eu não vou dar sono aos meus olhos, eu não vou repousar as minhas pálpebras, olha que linguagem, até que eu encontre um lugar para o Senhor. Em 1 Crônicas 22:14, a fala de Davi: eis que na minha aflição preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, 1.000.000 de talentos de prata, de cobre e de ferro, que não se pesou, porque era em abundância, também madeira, pedras preparei, tu suprirás o que faltar. Amados e amadas, mas em 2 Samuel 7, nós temos o registro de que Deus disse não. E Davi então aquieta o seu coração, descansa no Senhor e crê que o Senhor estaria preparando um tempo para que finalmente ele pudesse ter um lugar onde iria morar com seu povo. Olha para mim, na mentalidade de Davi, circunscrita ao seu contexto histórico, o Senhor precisava de um templo. Tá? Mas hoje nós sabemos que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Aleluia. Aqui não é a casa de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é a casa de Deus. Um lugar para o Senhor. É um projeto. Mas Davi não viu aquilo que nós vemos. Mas eu penso, amados, que o desejo desse salmista é pensar de que esse desejo de Davi se cumpriu no futuro. E de que Deus estaria se lembrando de Davi ao enviar o filho de Davi. Lembram-se de Bartimeu em Marcos 10, 46 a 52? Qual é o título que Bartimeu se utiliza para chamar a atenção de Jesus? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Nós temos o que Davi apenas pensava e imaginava. Nós vivemos a realidade do templo. Paulo vai dizer aos Coríntios que nós somos templo do Espírito Santo. Olhe para mim, acompanhe a mensagem. A segunda porção, versos 6 a 9. Dando um clique aí em Mateus. O antecedente do templo, que é o período que o povo estava no deserto e havia a arca da aliança. 6 a 9. Acompanhe no texto aí. Ouvimos dizer que a arca estava em Efrata. Onde é Efrata? Efrata é Belém. Quem nasceu em Belém? Davi. Quem mais nasceu em Belém, Efrata? Posto que és pequeno entre as milhares, de lá que sairá o nosso Redentor, o nosso Salvador, como disse Miqueias. Jesus. Encontramos no campo de Jaar, entremos nos seus tabernáculos, prostremo-nos diante do estrado de seus pés. E aí há uma expressão que era muito usada no contexto do tabernáculo. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Vistam-se de justiça teus sacerdotes, exultem de júbilo teus santos. Preste atenção. A arca da aliança era aquele utensílio mais importante do tabernáculo, representando a base da presença, da santa presença de Deus e da sua aliança com o povo. Em Números 10, 35 e 36 diz: acontecia que partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam de diante de ti os odiadores. E pousando ela, dizia: volta ao Senhor para muitos milhares de Israel. Números 10, 35, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos. O versículo 8 do Salmo 132 diz o quê? Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Amados, amadas, João Calvino vai dizer que a arca não era uma sombra fútil e vazia a ser contemplada.
mas era aquilo que mais declarava a proximidade de Deus da sua igreja. Dentro da arca havia as 2 tábuas da lei, representando o nosso compromisso com a palavra de Deus. Havia um pote também de maná, representando que o Senhor é o nosso alimento. E Jesus vai dizer: eu sou o pão vivo que desce do céu. Aquele que come deste pão jamais terá fome de novo. E havia também a vara de Arão florescendo, representando o sacerdócio eterno daqueles que de fato estariam servindo a Deus sob o ministério de Arão. Amado, amada, o contexto histórico deste episódio está em 1 Crônicas 13, 5 e 6, quando a arca do Senhor é trazida de volta. E Davi, com todo Israel, celebra a chegada da arca de Deus, o Senhor que habitava entre os querubins. Uma grande celebração. Versículo 9 fala: vistam-se de justiça os teus sacerdotes. Versículo 16 vai dizer: vestirei de salvação os teus sacerdotes. Isso é da importância, amados, do elemento sacerdotal, as vestes que representavam a santidade de Deus. Êxodo 28, 4, um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante, um cinturão. Esse sacerdote que era, amados, um oficial escolhido, um príncipe habilitado por Deus para apresentar de Deus, ou de Deus para ministrar em favor do povo, responsável para oferecer sacrifícios, amados, para executar os diferentes ritos e cerimônias referentes à adoração a Deus, para ser um mediador entre Deus e o homem. Estes sacerdotes, no período da antiga aliança, apontavam como uma sombra o verdadeiro sacerdote, o sacerdote perfeito, que na linguagem do autor aos Hebreus é o sumo sacerdote que ainda se compadece das nossas fraquezas, porque como um de nós em tudo foi tentado, e ele então se compadece de nós e pode nos apresentar perfeitamente diante do Pai. Vestes de justiça, vestes de salvação. O sacerdote chamado Jesus, que entregou o sacrifício por mim e por você, de uma vez por todas, você pode dizer amém? O único sacerdote que era o mesmo oferta. Ele foi o ofertante e a oferta. Foi o sacrifício e o sacrificado na cruz do Calvário, por mim e por você. O sacerdote tinha que escolher um cordeiro sem mácula e apresentar diante do Senhor, e a fumaça subir nas narinas de Deus, e Deus recebendo então aquela prece do povo e perdoando e expiando os pecados. Mas agora, de uma vez por todas, em Jesus, como diz João o Batista, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós não precisamos da arca da aliança, nós temos Jesus. Ele é o nosso alimento, Ele é a nossa lei, Ele é o sacerdócio perfeito, ministrando por nós. Como diz João capítulo 1, o Verbo se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E a última porção, versos 10 a 18, Mateus. O poder de Davi. 10, por amor de Davi, teu servo, não rejeites o teu ungido. O Senhor jurou a Davi com verdade, não se desviará dele, e colocarei um dos teus descendentes sobre o teu trono. Mas essa promessa foi uma promessa condicional: se teus filhos guardarem a minha aliança. Quem conhece um pouco da história de Israel sabe que Salomão guardou a aliança por algum tempo, depois se desviou, depois retornou, conforme a nossa exposição aos Eclesiastes, às quintas-feiras. Mas depois de Salomão, assume o filho dele, Roboão, no seu lugar. Ele é perverso, homem mau. No reinado de Roboão, há uma divisão. As tribos de Judá e Benjamim ficam com o reino do sul, com Roboão,
E as demais outras tribos ficam no norte com Jeroboão. Jeroboão, bem como o reino do norte, vão ter 13 dinastias diferentes, até ser extinto no ano 722 a.C., pelos assírios. O reino do sul vai ter uma dinastia só, todos descendentes de Davi, até ser levado ao cativeiro babilônico em 586 a.C. O poder de Davi. Deus havia prometido. Porque o Senhor, versículo 13, escolheu Sião, preferiu para a sua habitação. Sobre Sião há vários salmos, são salmos que falam da beleza da cidade de Deus, do monte Sião. Salmo 48, 1 e 2, por exemplo, que nós até cantamos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Este é para sempre o lugar do meu repouso, Sião. Aqui habitarei, pois assim eu quis. Abençoarei ricamente. O que é Sião? É a bênção de Deus trazendo provisões, alimentos aos necessitados, vestes de salvação nos sacerdotes. E só uma curiosidade no hebraico, a palavra salvação é do verbo hebraico yeshá. É o mesmo radical do nome próprio de Jesus no hebraico, Yoshua, Salvador. Farei brotar ali o poder de Davi, farei resplandecer a lâmpada do reinado do meu ungido, cobrirei seus inimigos de vergonha, mas sobre ele, sobre esse descendente de Davi, resplandecerei a sua coroa. Preste atenção aqui, quem era esse? Amados, eu tenho repetido, é Jesus. Zacarias, por exemplo, em Lucas 1, 67 a 69, cheio do Espírito Santo, profetizou antes do nascimento de Jesus. Só para lembrá-lo, Zacarias é pai de João Batista, primo de Jesus. Zacarias disse: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Salvação poderosa. Que salvação é essa? O poder de Davi, amados, é Jesus. O poder de Davi, do verso 17, farei brotar ali o poder de Davi, Sião representando o lugar de Deus, o lugar de repouso de Deus. Quem nasce ali naquela região de Belém, a mesma cidade do rei Davi? Jesus. E quando o anjo Gabriel anuncia o nascimento de Jesus a Maria, Lucas 1, 30 a 33, um dos versos que eu mais cito aqui em Natal. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. Lembra do poderoso de Jacó? Na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Versículo 17 fala: farei brotar ali o poder de Davi, é Jesus. Farei resplandecer a lâmpada do reinado do meu ungido. Lâmpada significa descendência. Deus estabeleceu uma série de descendentes de Davi que culminaram em Jesus. Vai lá no Evangelho de Mateus, na genealogia, vai falar de Jesus como sendo filho de Abraão e de Davi. Davi. Cobrirei seus inimigos de vergonha, diz o versículo 18. Sabe o que isso significa? João Calvino nos ajuda. A passagem nos ensina que a igreja e o povo de Deus nunca desfrutarão de tão elevado grau de paz na terra, que evitarão totalmente ser atacados pela variedade de inimigos que Satanás instiga a destruí-los. Basta-lhes a declaração de que, sob a autoridade de Deus, tome nota, as tentativas desses inimigos serão frustradas
e de que eventualmente eles se retirarão com ignomínia e desgraça. Cobrirei seus inimigos de vergonha. Olha para mim, a igreja não precisa lutar, basta descansar e crer na vitória de um Deus que já lutou todas as lutas por nós. Olha para mim, você está lutando por quê? Você está brigando por quê? Cobrirei de vergonha, cobrirei seus inimigos de vergonha. Eu creio, amados, de que por várias gerações os peregrinos aprenderam a cantar este salmo, passaram essa rica tradição. Eu disse, amados, século XI, os salmos foram compilados aproximadamente no século VI, depois do exílio. Por que sobreviveu esse tempo todo? Para guardar na memória histórica, de que Deus tinha uma promessa para o seu povo. E essa promessa seria cumprida. E nós cremos que já foi cumprida na pessoa de Jesus. Leva para casa algumas coisas. Presta atenção aqui. Primeiro, Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Tudo é apenas um sinal daquele que subsiste eternamente. Faz parte do sermão de Paulo lá no Areópago, em Atenas. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois preste atenção, se segura aí. Ele é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Preste atenção aqui. O templo, aqui, a história da nossa tradição como batistas, a história de fé que carregamos em nossa família, não é um fim em si mesmo. Aponta para algo que supera a própria história. Nós estamos, amados, trilhando passos, seguindo as pegadas de gigantes espirituais que nos precederam. E as futuras gerações nos seguirão, crendo nas mesmas promessas, cantando a mesma fé, vivendo a mesma esperança, crendo em Jesus, aquele que nos satisfaz completamente. Em outras palavras, eu quero falar isso de maneira que você possa compreender. Nós não somos um povo sem memória. O que estamos vivendo aqui enquanto culto, fé, vida, prática, não é algo que foi inventado por nós. Nós vivemos as promessas de Deus, dadas ao povo de Deus, desde a antiga aliança, até nos nossos dias. Servimos um Deus que se lembra do seu povo, como se lembrou de Abraão, antes, como se lembrou de Adão, de Noé, de Abraão, de Moisés, de Davi, dos profetas. A nossa fé é histórica. A Bíblia, preste atenção aqui, só tem um assunto: é Jesus.
Os templos são construções humanas. Você não pode chegar num templo e dizer, Deus está aqui. Ele está aqui como está na sua casa, dentro do seu carro, do seu trabalho, durante toda a sua vida. Nos momentos que você teve consciência disso, amém, aleluia. E sobretudo nos momentos que você não teve consciência disso. Filipe Yancey tem um livraço chamado Encontrando Deus nos Lugares Mais Inesperados. E eu não vou entrar em detalhes, mas Deus está em lugares que você nem imagina. E alguns aqui estão sendo atraídos por Deus. Aleluia! Glória seja a Deus. Em situações assim que inusitadas. A gente nem imagina. Jesus só salva alguém se estiver no templo. Ele é o templo. Ele é maior do que o templo. Quer base bíblica para isso? Depois só para eu mostrar, para provar. Mateus 12:6. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Jesus é maior do que o templo. Muito maior. Sabe por quê? Porque ele esteve presente na nossa história como um todo. Preste atenção, quero reforçar isso. Não somos um povo sem memória. Não. Mateus, segunda aplicação. Jesus é o mediador de uma nova aliança. Ele é o sumo sacerdote perfeito que se compadece dos crentes. Se segura aí na cadeira, sobretudo você que está enfrentando um drama pessoal. Se segura na cadeira. É Hebreus 4, 14 a 16. Um dos textos que eu mais cito aqui. Porque esse texto me encanta, esse texto me perturba. Esse texto faz com que eu tenha todas as emoções possíveis. E as mais extremadas. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como em nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E aí a parte que eu gosto, amados, me arrepio até. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Preste atenção. Um sumo sacerdote que se compadece, que se doa. Como eu disse ontem na mensagem sobre Jairo, e Jesus foi com ele. Me encanta, amados. Amados, eu estou há 25 anos pregando o Evangelho publicamente como pastor. E tem realidades do Evangelho que ainda me encanta. Eu olho para o texto e Jesus foi com ele. Não foi Jairo que foi com Jesus, Jesus que foi com Jairo. Numa linguagem popular, Jesus disse para Jairo, Jairo, estamos juntos. E esse mesmo Jesus, quando chega perto da menina que há 12 anos de idade, olha para mim, 12 anos de idade, e estava ali morta, e Jesus ousa questionar o veredito, dizendo, ela não morreu, ela só está dormindo. Ah, amados, eu me encanto. Jesus olha para a sua situação que você está vivendo hoje na sua família, e você está dizendo, morreu. E Jesus fala, morreu não, só está dormindo. Ah, meu emprego morreu, só está dormindo. Meu casamento morreu, só está dormindo. Ele contraria os prognósticos, amados, os diagnósticos, os vereditos. A última palavra é dele. Está dormindo.
E depois ele chega, junta, eu só quero aqui os mais próximos, pai, mãe. Eu não quero essa multidão toda, eu não quero fazer um show da fé. Desliga os aparelhos celulares. Acabe com a transmissão pela internet. Os repórteres, saiam por favor. Eu quero ficar aqui com o pai e a mãe. E eles chamam os discípulos mais juntos. Pedro, Tiago, João. E o barquinho? Não, o barquinho ficou de fora. E chega no quarto. E diz para a menina: Talita cumi. Eu vou repetir o que eu disse ontem. Porque diz o texto, Talita cumi, que quer dizer, menina, te digo, levanta-te. Mas a tradução é muito seca. O que Jesus disse foi num tom carinhoso. Talita cumi era o modo que um pai falava com a sua menininha, bonitinha de papai, como o Marco Giovanni e a Mariana. A tradução correta deveria ser assim: menininha, está na hora de acordar. Menininha, está na hora de acordar. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Hoje Deus está dizendo para você, menininha, está na hora de acordar. Eu estou com você. Eu quero te dar um novo começo. Talita cumi para você. Menininho, aí não seria Talita, Talita é menino, né? Mas menininho, meu filhinho, vamos acordar? Vamos levantar? Eu quero escrever a sua história, reescrever a sua história. Dando mais um clique. Jesus é o filho de Davi. A sua família pode clamar por ele, ele atenderá. Isso é certo, amados. Como atendeu Bartimeu, ali na porta principal de Jericó. Ele ouve falar que Jesus estava passando por ali e começa a clamar. Muitos o repreendiam para que se calasse, ele clamava mais ainda: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Diante de Jesus, amados e amadas, podemos nos apresentar como somos. Ele é o nosso lugar de descanso. Ele é a nossa morada eterna. Ele é aquele que, segundo o versículo 15, abençoarei ricamente suas provisões, fartarei de alimento os seus necessitados. Não é à toa que a oração do Pai Nosso começa com Pai Nosso e para o meio tem outra parte que começa com Pão Nosso. Jesus é alimento para ser comido. Jesus quer ser seu sustento. Amados, mais do que sustento, embora sustento seja algo extremamente importante, dá mais um clique, por favor. Jesus é o nosso lugar de repouso. Quem estiver nele encontrará descanso para as suas lutas diárias. Eu não vou perguntar aqui quem anda cansado. Não vou. Porque senão vai ter um monte de gente que está tão cansado que nem vai levantar a mão. Mas está cansado. A gente está vivendo, amados, dias cansativos, sim ou não? A gente descansa e acorda mais cansado ainda. As preocupações, os queixumes dessa vida, as agruras dessa nossa existência vã e finita. E aí Jesus manda dizer para você, quer mais um texto conhecidíssimo? Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu vos darei Rivotril. E eu vos aliviarei. Abaixa o Rivotril. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Talvez você precise ser mais manso e humilde. Aprenda com Jesus. Também não vou pedir para levantar a mão quem é ansioso, quem é perturbado, não de mente, alguns aqui são de mente, mas eu estou falando de coração.
E o texto diz: e encontrareis descanso para as vossas almas. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Descanso. Amados, presta atenção aqui. 1 hora que você descansa em Jesus equivale a centenas e centenas de horas que você quer encontrar descanso fora dele. Ah, pastor, eu preciso de férias. Aí você vai de férias, você volta mais cansado ainda. Sobretudo se você for para a família. Aí o pai começa a falar coisa, a mãe começa a falar coisa. Sua família não tem disso não, só da minha e da Débora. E a gente começa então a não tomar partido, porque a gente não mora junto com a família, então tem que ficar bem com o cunhado, quando pode, né? E com a sogra, quando pode também. A gente tenta fazer aquele jogo de cintura todo. Mas pastor Léo, a gente volta cansado. Cansado. Sem falar das pressões, amados. Sem falar das pressões. O problema não é que tudo está caro. O problema é que a gente não tem dinheiro para nada. E o nosso custo de vida e as preocupações. Como é que vai ficar o Brasil, amados? Não sei. Manifestação a favor, manifestação contra. E essa coisa toda. Parece que as eleições não acabaram ainda. E esse clima. E não se governa. O Brasil está desgovernado. E não é por conta desse governo. Só há um governo, amados, perfeito. É o governo de Jesus. Você crê nisso? Diga amém. Você tem que confiar em Jesus. Confie em homem para ver para onde você vai parar. Dando mais um clique, Mateus. Em Jesus, nossos inimigos serão destruídos e o poder de Davi estará em nosso favor. Aí a gente vai poder orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6,10. Aí chegará um tempo, amados, eu tenho que terminar com Apocalipse, né? Apocalipse 21, 3 e 4. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O poder de Davi, amados, preste atenção, nós não somos um povo sem memória. Eu já disse, a história está caminhando. A visão histórica que nós temos nas escrituras, atenção, amados, aqui, um ponto teórico, mas eu não vou cansar vocês não. Os gregos acreditavam que a história era cíclica, por isso que os fatos se repetiam. E acreditava até que as circunstâncias que aconteciam no mundo eram por ocasião de lutas, de brigas entre os deuses e semideuses e tudo, lá na mitologia. Os judeus acreditavam que a história era linear, isto é, ela apontava para uma direção. A Bíblia não foi escrita pelos gregos. Deus inspirou os judeus, os hebreus. Por isso a visão histórica da Bíblia é hebreia. Há uma linha na história. É aquilo que nós pregadores chamamos de teologia bíblica. Há uma realidade, um fluir. John Piper vai nos ensinar, o mestre. A Bíblia precisa ser aplicada na perspectiva histórico-redentiva. O que é histórico-redentiva? A história está apontando para a redenção em Jesus. É. Por isso, amados, que o reino de Deus já está entre nós, mas não está ainda consumado entre nós. Por isso que a gente ora: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Por isso que chegará um tempo, preste atenção, em que o tabernáculo de Deus vai descer e vai estar entre nós. A própria Nova Jerusalém vai descer do céu. Não vai ser daqui. A Nova Jerusalém não vai ser uma Jerusalém que está lá no Israel, rediviva. Não, é uma nova. Vai vir do céu.
E nós não vamos nem necessitar de sol, de lâmpada. Não. Jesus é o nosso sol. É a nossa lâmpada, é a nossa iluminação. Nós vamos desfrutar a mais uma comunhão sem tamanho. Mas enquanto esse dia não chega, presta atenção aqui. A gente tem a luta. O câncer. A morte de entes queridos. Atentados como este em Paracatu, Minas Gerais. Entra um louco e mata 3 pessoas. Estava numa reunião de oração. E a gente fala, Deus, o que está acontecendo? É por conta disso. A história está caminhando. Mas ainda não chegou ao seu fim. Mas, amados, preste atenção. Isso daí precisa balançar seu coração agora. Jesus prometeu. Eis que eu estarei convosco todos os até. Jesus falou que estaria com a gente. Dá um clique aí, Mateus. Jesus é a nossa morada eterna. E nele temos o nosso lugar de satisfação plena. A gente ainda não está com ele permanentemente. Mas ele já está conosco permanentemente. Vai ser apenas uma questão, me perdoe a simplicidade de argumento. Só vai mudar de dimensão. A gente vai sair daqui do Cronos e a gente vai mudar para o Kairos, o tempo de Deus. É a mudança. Morrer é isso. Morrer é ir para uma outra dimensão. Uma dimensão perfeita. Por isso que a Bíblia vai dizer, preciosa é a vista do Senhor os que morrem. Os santos, a morte dos seus santos. Eu não comecei recitando o hino, e nós vamos até terminar cantando. Que hino que foi mesmo? Deus cuidará de ti. Quer saber da história desse hino? O pastor Martin era um pregador, sua esposa era musicista, e certa vez ele estava com a esposa e o filhinho visitando Nova York. E convidaram-no então para pregar. Ele disse, não, eu vou. Só tem que, a esposa já vinha adoentada durante muito tempo, algum tempo. E justamente no domingo que ele iria pregar, ela piorou. O pastor Martin, então, pensou em telefonar, dizendo o seguinte, olha pastor, o fulano responsável pelo culto, não vai dar para eu pregar. A minha mulher está muito doente. Mas aí quando ele pega o telefone para ligar, preste atenção, o filhinho se aproxima dele e diz assim, papai, era um domingo de manhã, o senhor não acha que Deus deseja que o senhor vai pregar essa manhã? Ele vai cuidar da mamãe, papai. Ele vai cuidar da mamãe. O pai olhou para o filho, ficou envergonhado, né? Porque ele duvidava do cuidado de Deus. Ele foi para a igreja, pregou o evangelho, levou muitas pessoas a Jesus. Terminou o culto, ele volta para casa rapidamente, como todo bom marido, faz o seu trabalho em casa e volta preocupado com a esposa. Chegando lá, o filhinho o encontra na porta e entrega um envelope. Papai, tome aqui o que a mamãe escreveu enquanto o senhor pregava lá na igreja. E era justamente a letra do hino que nós conhecemos. Ele vai até ao órgão e compõe a música da letra que sua esposa havia escrito enquanto estava de cama. Toda vez que você cantar o hino, você lembra disso.
Mas tem uma outra história também gostosíssima. Um dia de tempestade, muitos relâmpagos, o trovão ensurdecedor, uma menina correu para a vovó e disse assim: vovó, cante aquele hino, Deus cuidará de ti. Elas tinham aprendido na escola dominical. Enquanto a vovó cantava, a netinha se sentia bem, na certeza de que Deus cuidava de todos. O que esta mensagem, amados, ilustrada por esse hino que eu comecei e terminei a mensagem com ele, desse casal de pastor que também era músico, que Deus usou, e a letra composta por sua esposa, enquanto estava adoentada, enferma, intercedendo pelo seu marido que pregava, dizendo: aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Eu quero nesta noite lhe perguntar: no que Jesus tem falhado com você? No que? No que Jesus tem devido algo a você? Tem algo? Em algum momento ele deixou de cuidar de você? Em algum momento ele deixou de ser gracioso com você? Em algum momento ele deixou de ser providente para você? Por que você insiste em confiar em si mesmo? Por que você insiste em achar que a fé que os crentes têm é meramente emocional? É coisa de gente letrada. Você acha que ao longo da história, preste atenção, ao longo da história, todos os registros de intervenção de Deus em vidas como eu e você, semelhantes a nós, através dos heróis e das heroínas de fé, você acha que tudo é uma falácia? Você acha que tudo é uma mentira? Você acha que Deus não é confiável? Hã? Entregue-se. Confie. Abra mão das suas defesas. Enquanto Israel queria um templo, nós temos um templo dentro de nós, o Espírito Santo dentro de nós. Enquanto Israel queria uma arca da aliança no tabernáculo para representar a presença de Deus, nós temos um Jesus que disse que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Enquanto Davi queria ter a certeza de que um descendente seu sempre habitaria o trono, nós temos Jesus, o filho de Davi, no trono dos céus, intercedendo por nós. Venha o teu reino, o Rei glorioso. Deixa de ser durão, deixa de ser durona. Entregue-se a Jesus. Confia em Jesus. Descansa em Jesus. Ele é a morada eterna. Nele temos o nosso lugar de satisfação plena. Jesus não veio para trazer a paz ao seu coração. Ele é a sua paz. Jesus não veio para lhe dar o que você precisa. Ele é tudo quem você precisa. Ele é. Abaixe sua cabeça. Por que não se entregar a um Jesus assim? Você está precisando do quê? Quais evidências você quer na sua racionalidade vã? O que mais você quer? O que mais Jesus precisa fazer para que você creia de fato? O quê? Eu até ousaria dizer, você acha que Jesus lhe deve alguma coisa? Você acha? Para. Creia.